Boa noite a todos. Todos são bem-vindos para que possamos estudar mais um pouco a doutrina espírita e é evidente que mais um pouco manter a nossa fé viva. A nossa fé é comparada a uma vela acesa, mas não é uma vela acesa dentro de uma cabine de vidro, não, é uma vela acesa ao vento, está sujeita a se apagar a qualquer hora, com as tempestades, com os ventos mais fortes. Então, o que nós fazemos? Colocamos a mão na frente, não é assim? Para o vento não apagar o nosso foguinho da nossa vela. E assim nós temos que fazer no nosso dia a dia. Colocar a mão na frente do foguinho para ele não se apagar. E como é que nós fazemos isso? Não deixando de vir à casa espírita, não deixando de ler o Evangelho, lendo também outras obras espíritas, principalmente da codificação, para que possamos manter viva a nossa fé. Em qualquer momento de injustiça, tomemos o Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos ler. Eu recomendo sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos 27 capítulos resumidos, trazendo o Evangelho, e nesses 27 capítulos, ali encontramos as explicações dos Espíritos sobre cada caso e que se aplicam no nosso dia a dia. Eu não recomendo que leia como Evangelho outros trechos bíblicos, porque não há explicação. E a pessoa vai ler, não vai compreender e vai se encher de dúvidas. Por isso recomendo o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é um resumo de todas as situações morais necessárias para o homem no seu dia a dia. Portanto, carreguem com vocês um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e leia constantemente. De tanto ler o Evangelho, aquele livro que nós estamos lendo muito, como este, por exemplo, que eu vivo lendo, fatalmente ao ler, a nossa mente emite o desejo de captar a mensagem. E isso vai acumulando energias aqui. Chega um ponto que quando se abre um livro desse assim, usado, surrado como diz, né? De tanto ler o Evangelho, se tiver um espírito próximo, ele for um espírito de baixo sentimento amoroso, ele se sente assustado. Ele abriu esse livro e saiu um jato de luz do livro, o livro está brilhando em luz e sai de perto. Só isto já é o suficiente. Você vai dizer, isso ocorre? Ocorre. Vou contar um exemplo. O Chico Xavier estava hospitalizado e no hospital, todo hospital tem aqueles crucifixos, né? Muitos têm, aqueles crucifixos que os hospitais colocam, lembrando a Jesus. Jesus não é religioso, Jesus não ensinou religião, Jesus ensinou norma comportamental, maneira de viver, tá? E as pessoas iam visitá-lo e normalmente viam o crucifixo e oravam. Um belo dia chegou um cidadão lá, abraçou o Chico e tudo, terminou, de repente ele disse, Chico, eu estou achando curioso. O quê? Sai luz daquele crucifixo ali. Eu olhei, saiu uma luz, olhei de novo, saiu outra luz, pequena luz, brilha ali, por que isso? Aí logo o cidadão já pensou que era um milagre no quarto do Chico. E o Chico disse, não fique assim, tão assustado. É que eu estou aqui há vários dias e já muitas pessoas, dezenas, já estiveram aqui, todas oraram diante desses crucifixos. E ao orar diante do crucifixo, elas saturam o crucifixo de amor, de boa vontade, de desejo do bem através da oração. E agora, quando você também se aproxima, você sente a luz brotando do crucifixo. Quem tem vidência, que é o seu caso. Assim ocorre, ele até explicou, assim ocorre com os livros também, com o Evangelho segundo o Espiritismo. De tanto ler a mensagem de Jesus,
com o desejo do bem, com o desejo de aprender, o livro vai se saturando de energias negativas. Vários espíritos aqui já incorporaram em nossos médiuns, dizendo: eu estava na casa desta mulher, mas quando ela abriu um livro que ela tem sobre a mesa, eu não suportei mais, tive que sair de perto. O livro jorrava luz do livro. Eu estou contando isso para vocês verem como funciona, para que vocês também tenham o seu evangelho preferido e leiam ele todo dia. E dê para outras pessoas lerem também, porque quanto mais lerem, mais ele vai ficar saturado de energia. Quando você o abrir com vontade de ler, o primeiro espírito que estiver do seu lado com gracinha ou querendo lhe passar maus pensamentos, nem vai precisar você terminar a oração, porque quando você abrir o evangelho já vai se afastar. Gostaram do segredo, não gostaram? Pois é, funciona e é verdadeiro. Nós vamos estudar hoje o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. João capítulo 14, versículos de 1 a 4. Este ensino aqui de Jesus está utilizando um linguajar próprio para aquela época, quando a humanidade ainda não entendia, não sabia o que nós espíritas sabemos hoje. Então, vê-se pelo texto que é um texto ainda de pouca elucidação, até infantil, para nós hoje, mas para aquela época era muito importante. Ele é um texto importante, mas precisa ser adaptado ao linguajar de hoje. Hoje nós sabemos que Jesus disse assim: eu voltarei e vos retomarei. Jesus não vai voltar. A doutrina espírita explica isso. Jesus já voltou através da doutrina espírita. O espiritismo é a volta de Jesus. Ele diz: eu irei preparar lugar. Claro que lá no mundo espiritual há lugar para todos nós. No mundo de Deus há lugar para todos nós, tá? Mas ele fala isso para dar incentivo às pessoas, para fazer com que as pessoas ficassem com aquele desejo de praticar o evangelho no seu dia a dia. Então a importância, a maneira de Jesus falar para cativar as pessoas para o bem e para te buscar com fé, tá? É por isso que esse linguajar dele, que alguém poderia dizer: mas Jesus falou isso e o Espiritismo ensina diferente. Por quê? Porque o Espiritismo é a volta de Jesus, é o linguajar de Jesus, mas um linguajar moderno, tá? Naquela época era preciso falar deste jeito que Jesus falou. E ele disse: não turbe vosso coração, ou seja, não fique perturbado, triste, acabrunhado. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Naquela época que Jesus trouxe o seu ensino, a humanidade nem sabia que a Terra era redonda. Se pensava, pela mitologia grega, que o planeta Terra era sustentado por Hércules. Hércules era um herói da mitologia grega e ele segurava a Terra nas costas. É o que dizia a mitologia, e o povo acreditava nisso. Hoje eu fiquei pensando, como é que eles acreditavam que Hércules segurava o planeta? E Hércules estava apoiado em quê? Onde Hércules se apoiava? Não sei, mas eles pensavam assim, que Hércules sustentava o planeta. Hoje nós sabemos que não é assim, que o planeta Terra gira em torno do Sol, é atraído pelo magnetismo, pela massa do Sol. Todo planeta pequeno é atraído pelo seu Sol. Só que ele não é atraído de vez, não vai ao encontro do Sol, porque ele está em movimento, está em rotação. E aquele movimento de rotação tem uma força centrípeta
e não deixa o planeta se chocar com o Sol. É assim que funciona o universo. Todo o universo funciona assim, tá? E nós estamos então neste planeta maravilhoso e olhamos à noite, observamos a galáxia que nós fazemos parte dela, a Via Láctea, esta maravilha que enche nossos olhos, principalmente quando a noite permite, não tem claridade e também não está nublado, é claro, aquele céu estrelado. Fui pesquisar na enciclopédia e lá diz que se nós estivermos numa lateral da nossa galáxia e acender um botão de luz, aquele clique, né? E existisse um fio que atravessasse toda a galáxia para acender a lâmpada do outro lado da galáxia, acendi aqui, ó, como faço aqui com este, e do outro lado tem uma lâmpada aguardando chegar a energia lá. Vocês sabem qual é o tempo que demoraria para acender a lâmpada do outro lado da galáxia? Um verdadeiro absurdo para nós. 100.000 anos. 100.000 anos? Sim, é o tempo que a luz elétrica, andando a muitos quilômetros, 340.000 quilômetros por segundo, demoraria 100.000 anos para atravessar a galáxia. Ora que essa galáxia não é das maiores, ela é uma das menores. Vocês já viram a imensidão deste universo? Diz os cientistas que só na nossa galáxia possui 30 milhões de sóis e aproximadamente 25 bilhões de planetas. É muita morada. Todos os planetas são criados por Deus, pela espiritualidade encarregada disso, recebendo ordens de Deus, tudo seguindo o comando universal que nós conhecemos por Deus. E todos os planetas passam por fases igual à Terra. Fase primitiva, quando ele está se formando, passa por aquelas ebulições telúricas, e ele é controlado. Na hora que aquela bola incandescente é entregue para o seu Cristo, e uma imensidão de engenheiros siderais junto com ele, assessorando ele, inicia-se o trabalho de formação do planeta. E depois de muitos bilhões de anos, ele oferece condições de surgir a vida. E aí surge a vida. Tudo é controlado por Deus, pela espiritualidade, obedecendo às ordens de Deus. Até que se desenvolve a vida em todos os sentidos, e que eles vão trabalhando e trazendo as belezas naturais. Tudo que nós encontrarmos no planeta Terra foi comandado pelos espíritos superiores, por ordem de Jesus, sob o comando de Jesus, obedecendo às leis de Deus e o comando do universo, que é Deus. Tudo! E nós então recebemos esse planeta maravilhoso para morar nele. Ele foi então um planeta primitivo, onde os seres que viviam nele, os homens, porque primitivo só com animais, não é nem considerado, porque só tem animais. Estamos falando primitivo em relação à existência do homem. Quando o homem começou a habitar nele, ainda homem primitivo, viveu aproximadamente uns 20 e poucos mil anos assim. Depois, o homem começou a novo entendimento, chegou a época da razão, descobriu o que é o certo, o que é o errado, a consciência se aflorou. A consciência aflorando, nós não podemos mais praticar erro, porque sabemos que está errado, e aí nós sofreremos. Eis o poder de Deus aí, a mão divina nos indicando: não erre tanto, você tem que ser feliz, acertando. E aí a nossa consciência vai cobrando, e nós então entramos de consciência limpa no mundo de expiações e provas. Mundo de expiações e provas é o mundo em que os espíritos encarnam para expiar, ou seja, corrigir erros de encarnações anteriores e serem provados para novas conquistas. E este mundo de expiações e provas um dia vai terminar.
e já está agora no fim. Anunciou Jesus há 2000 anos que ele faria a separação do joio e do trigo. O joio é uma plantinha parecida com o trigo, e ele disse: o joio vai crescer junto com o trigo. Quando chegar na hora da colheita, é que haverá separação. Tá? O trigo será colhido para a sua bênção e o joio será jogado fora em sofrimento. Agora nós estamos sabendo que não haverá fim de mundo, e sim transformação do planeta Terra. O linguajar da época de Jesus e até antes de Jesus, pelos profetas, indicava um final de mundo. Mas não é. É final de uma era, final de um mundo de erros. E novo mundo se fará presente através da prática do bem, do homem novo, do homem que transforma, do homem que ama. Agora o nosso planeta está entrando em mundo de regeneração. Já iniciou, segundo os Espíritos, já iniciamos, já estamos na caminhada do mundo de regeneração. Os sinais ainda não são visíveis, mas eles vão se tornar visíveis vagarosamente. Mas nós já temos na Terra encarnado milhões de espíritos avançados que vieram de outros planetas mais avançados que a Terra e que os estudiosos os veem através de suas auras e os chamam de crianças índigo, crianças cristais. São todos espíritos com mais avanço do que nós para evoluir o planeta. Aí diz os espíritos, aí em breve na Terra teremos melhores juízes, melhores advogados, melhores médicos, melhores artistas, melhores lavradores, melhores donas de casa, melhores em tudo, que o planeta vai evoluir. Como isso vai se dar? Ora, chega um determinado momento que aqueles que não evoluíram com o planeta não poderão mais continuar aqui, porque eles são um atrapalho, um empecilho, um incômodo muito grande ao progresso e aos que conseguiram evoluir. Então serão retirados, e já estão sendo retirados, mas a intensificação dessa retirada certamente será depois, segundo o Espírito Emmanuel, considerar-se-á implantado o mundo de regeneração na Terra a partir do ano 2057. Mas nós achamos que isso é muito estritamente. Para considerar que o planeta vai estar vivendo um mundo de regeneração pleno, e muitos séculos virão. Certamente mais uns 500, 600 anos, ou até mais, para termos o planeta pleno. Eu disse pleno, agora a implantação, nem vamos notar, já está sendo implantado. Mundo de regeneração. Ainda temos tempo, principalmente nós que estamos encarnados, de nos atentar, pegar o Evangelho e ler sempre, procurar fazer o bem, evitar confusões, evitar arengas, evitar ter baixo sentimento de ódio, de vingança, evitar apego exagerado a bens materiais, nos entregar o máximo que puder à prática da caridade, para que possamos aproveitar bem esta encarnação, porque se o planeta vai ser limpo, quem não tiver no nível de amor suficiente não poderá permanecer aqui. Nós temos que lutar agora, nesta encarnação, para atingir esse nível de amor, para ficarmos aqui. Porque se já pensou ser reprovado? E ir nascer em planeta de 8, 10 mil anos atrás em relação ao nosso? Vocês já imaginaram como era a vida difícil aqui há 5 mil anos atrás que os nossos filmes retratam? Já imaginou 8, 10 mil anos? Um sofrimento intenso em todos os sentidos. Então não é bom, convém pagar esse preço, o preço da evolução, tá? Então nosso planeta entrará agora em mundo de regeneração, entra vagarosamente. Viveremos alguns milênios com o mundo de regeneração. Quando estiver bem implantado, alguns séculos, não encontraremos mais aqui ninguém tentando enganar ninguém.
ninguém tentando ser mais esperto. Sistema político funcionando perfeitamente e não como é no dia de hoje. Tá? A justiça plena funcionando também. Tá? As forças armadas vão diminuindo, porque vai diminuindo os conflitos, os homens vão aprendendo a ter respeito um pelo outro, as soluções dos conflitos virão com diálogo, com justiça e não mais através de violência, de guerras, e as forças armadas vão ainda existindo, mas vão se diminuindo. Chegará um ponto que não precisaremos de arma mais nenhuma. A arma do planeta será o amor, o diálogo. Estamos longe, mas vamos chegar lá. Mas estamos próximo da mudança, e a mudança já depende de nós, de nos esforçarmos para pertencer ao grupo de espíritos que vai ficar aqui, e iremos desfrutar de um planeta novo, de um planeta belo, de uma vida bela, porque se nós não aproveitarmos, sofreremos muito em planetas atrasados. Depois de alguns milênios que o planeta Terra vencer essa etapa de mundo de regeneração, ele entrará num outro estágio, tá? Será chamado de mundo feliz, ou seja, um planeta mais sofisticado do que temos hoje, onde quando nós estivermos em mundo feliz, que um dia nós estaremos lá, se nós não estivermos neste planeta, vamos estar em outro um dia, mas só que nesse será melhor, porque é mais rápido, não é? Não teremos que passar as agruras de um outro. Nós vamos estar vivendo numa situação tão diferente que nem celular não vamos mais usar. Vou dizer, não. Vamos usar quando quisermos, mas de um modo geral, para passar mensagem, as companhias telefônicas não vão nos cobrar nada, porque a mensagem vai sair de mente para mente. Ah, é? Sim, pensamento para pensamento. Eu aqui vou dizer, eu tenho um amigo que está lá em Nova York, vou falar com ele. Atualmente, eu não oro e não falo com Jesus agora? Falo. Eu paro e digo, Jesus, estou nessa situação, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, me dá ânimo, não é isto? E ele me ouve e manda imediatamente um espírito mais avançado e me socorre. Assim será quando nós tivermos um planeta feliz. Eu vou dizer, vou mandar agora uma mensagem para o meu amigo que está em Nova York, e é só concentrar e falar, e ele vai sentir, olha, fulano está falando comigo. Se ele estiver andando de moto, ele vai parar para não cair da moto. Será que ele vai ter moto até lá? Não sei, eu só sei que ele vai receber a mensagem. Vocês já observaram como o mundo será diferente? Vai ser uma maravilha, e nós queremos desfrutar. Depois de alguns milênios, com o mundo feliz, tem mais um estágio, mundo celeste. Aí nós nem precisaremos mais reencarnar. Estaremos em espíritos avançadíssimos, ligados àquele globo, mas às vezes sem corpo carnal, mas com corpo espiritual, em espírito, ligado àquele planeta, trabalhando lá, levando a vida daquele planeta, e de lá saindo para socorrer os planetas inferiores, tá? Os nossos irmãos que estão nascendo, passando por estágios primitivos, não no planeta Terra atualmente, porque a Terra não tem mais este desenvolvimento de espíritos atrasados até chegar no grau humano, não tem mais. A Terra não tem esse elo, mas milhões de planetas pela galáxia tem, planetas primitivos pela galáxia, e nós lá estaremos ajudando, porque nós teremos mais evolução. Para participar disso, nós temos que desenvolver o amor em nós. Dizer, eu não concordo. Bem, então você quer sofrer, porque a lei universal não te pergunta se você concorda ou não. Deus nos criou para integrar a inteligência universal, e pronto, é desejo de Deus e se cumpre. Tudo que Deus quer, se cumpre. Então, eu que quero ser feliz, vou domar as minhas más tendências. Eu estou com vontade de xingar aquela pessoa ali, não vou xingar.
Eu estou com a vontade de dar um golpezinho. Não vou fazer isso. Eu estou com a vontade de ser um pouquinho desonesto. Não vou fazer isso. Por quê? Aquele que é espírita mesmo, que já está no caminho, já tirou até esses pensamentos da mente. Já nem tem mais mau pensamento. Vai eliminando esses pensamentos. Vai se purificando cada vez mais, porque vai desfrutar de uma vida feliz. Só existe este caminho, tá? Não existe outro caminho, tá? Nós não somos do planeta Terra, como viram. Nós somos do universo. Ninguém pode dizer eu sou do planeta tal. Não, você está no planeta tal. Aqui no planeta Terra, quando um espírito atinge um grau evolutivo atualmente de ter vencido a planeta Terra, lá no mundo espiritual, o espírito encarregado disso, conforme notícias que eu tenho através do Chico Xavier, é a irmã Maria, a que foi mãe de Jesus. É ela que é encarregada desse trabalho. Ela procura o espírito, chama o espírito e diz: meu irmão, você atingiu o grau suficiente evolutivo do planeta Terra. Escolha um planeta tal, 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 no local tal, 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 para você ir. É assim que acontece. E ele, ele tem condições de ir lá, viajar, olhar e dizer: eu prefiro ir para o planeta tal. E vai. Assim foi feito com o espírito Bezerra de Menezes e com muitos outros. Escolha. Só que o Bezerra de Menezes, quando ele completou 50 anos que ele estava desencarnado, ele desencarnou no ano de 1900. No ano de 1950, já fazia 50 anos que ele estava trabalhando no mundo espiritual. Aí ele foi chamado e ele disse: minha irmã, eu não quero ir para outro planeta ainda. Ah não? O que você quer? Eu gostaria de ficar aqui na Terra mais uns 100 anos. E ela concedeu. Tá bom, vou te conceder. E ele tem, se já passaram 50 anos do século passado, 1950 até 2000, e agora já se passaram 16, né? Então está faltando para ele 34. Meu amigo Bezerra, daqui a 34 anos você vai estar no outro planeta, certamente. Muito mais evoluído, é claro, para continuar a evolução, até chegar no espírito puro, na condição de espírito puro. Aí sim, aí a vida é plena, aí não se sofre mais, tá? Além dessas moradas físicas, que são os planetas, existem as moradas das dimensões. É interessante essas dimensões. Eu já matutei muito como são essas dimensões. E o pior é que ela é interessante. No centro da Terra, bem no centro do planeta Terra, você vai dizer: mas lá no centro não tem a lava? A parte incandescente? Tem. Mas o espírito que está lá não vê parte incandescente. Ele está noutra dimensão. Isso não influi. Então ele está no centro do planeta, numa dimensão que nós consideramos treva pura. E os historiadores, os estudiosos, chamam de região abissal. Outros chamam de abismal, mas é mais abissal a utilizada. Eles estão lá, é o centro dos espíritos maus, os piores espíritos que estão no planeta Terra. Eles desejam a discórdia entre os povos. Eles não costumam perseguir um ou outro, não, perseguem povos, comunidades, querem fazer comunidades, brigar com comunidades, constantemente. Depois dessa região de trevas lá, tem uma outra região menos trevosa um pouco, mas ainda é trevas. A de lá é abissal. A de trevas propriamente dita fica de uma certa região até o topo da Terra, até essa parte que nós estamos pisando. Região de trevas. Também tem um grupo imenso de espíritos que moram nessa região, tem cidades, tudo o que eles desejam e que podem produzir. E dessa região que estamos pisando, de sobre a Terra, até uma altura de 100, 130 quilômetros, varia. Existe essa região é chamada de umbral grosso. Umbral grosso. Nessa região tem uma dimensão tão pesada, onde ficam os espíritos desequilibrados, os egoístas, os desonestos, os que têm a consciência muito pesada. Eles desencarnam e são atraídos para essa região,
para as regiões similares às suas mentes. Se um deles era, por exemplo, traficante, ele desencarna, ele é atraído para grupos de traficantes nessa região umbralina. Se alguns cometem suicídio, aquele suicídio bem condenável, ele vai para o Vale do Suicida, nessa região. E assim, todo tipo de desajuste mental faz com que o espírito vá para essa região, fica retido nessa região. Depois que ele perder as energias negativas, que ele se arrepender, que ele orar muito, aí ele recobrar os sentidos plenos, ele é retirado daí e levado para a primeira região acima dessa. Essa região umbral grosso é a primeira da Terra sobre nós. Nós estamos dentro do umbral grosso, tá? Existem cidades de espíritos inferiores, todo tipo. Depois disso vem uma outra região que é chamada de umbral ameno. São espíritos maus, mas não são tão maus. Depois que termina a região de umbral ameno, o umbral ameno tem muitos postos de socorros para os inferiores. Muitas casas de saúde que se movem, casas, hospitais que saem do lugar, eles saem voando, não é voando com asa, eles têm forças magnéticas e são deslocados pela espiritualidade para atender interesses dos espíritos, tá? Nessa região, é na região do umbral ameno. Terminou a região do umbral ameno, aí vem o último umbral, que é o umbral fino. Este umbral fino é a terceira camada, a terceira dimensão de sobre a Terra. É nela que está situada a colônia Nosso Lar. Nosso Lar, a cidade Nosso Lar, que nós conhecemos pelo filme que temos aqui e pelo livro de André Luiz, tá? Depois que nós tivermos a bênção de morar em Nosso Lar, ficarmos lá e evoluirmos lá um bom tempo, aí nós podemos ir para a região superior a Nosso Lar, que já é considerado o primeiro plano. Depois vem o segundo, terceiro, quarto, até chegar no momento que quem atinge pode dizer: oi Jesus, estou chegando. Lá em cima, teoricamente, né? Jesus, ou seja, mais avançado. Os espíritos bastante avançados do planeta é que têm acesso a ele, porque os outros nem conseguem vê-lo. Ele pode estar entre nós aqui fisicamente, ou seja, fisicamente é a maneira de dizer, é claro, que Jesus não tem físico, mas circunscritamente, né? E nós não o vemos, porque não, nem os espíritos que estão aqui não conseguem vê-lo, nem espírito adiantado consegue vê-lo, só se ele deixar, em virtude do avanço espiritual desse espírito, tá? Então nós temos essas moradas. Existe outro tipo de morada ainda, aquela morada que está circunscrita ao nosso coração. Jesus disse: o reino dos céus está dentro em vós. Então nós podemos ter um espírito cheio de amor. O que? Ele está com o céu dentro dele, ele evoluiu, ele só tem amor. Mas do lado, numa outra dimensão, pode ter um espírito passando mal, com muito ódio. Um pode se sentir no inferno e o outro pode se sentir no céu. Estão próximos, praticamente no mesmo local. Então, que diferença faz? O coração de cada um. Isso também é morada, tá? Então nós temos muitas moradas a conquistar, a evoluir, a melhorar. Essas explicações são da doutrina espírita para que nós possamos lutar para merecê-las, tá? E não dizer: eu vou morrer e vou direto para o céu. Bem, não existe um local chamado céu. O céu está dentro de nós. Vou morrer e vou fazer tudo para não ficar no umbral, porque eu já estou no umbral, mas eu não quero ficar mais nele não. Eu quero ver se eu consigo ir para as moradas espirituais na colônia. Lá da colônia, muitos espíritos dizem: eu gostaria de visitar minha família. A espiritualidade diz: ainda não dá. Por quê? Porque você não tem avanço suficiente para atravessar o umbral. Tem que atravessar o umbral e vir para cá. A sua mente ainda não está tão equilibrada. Quando você estiver atravessando o umbral, você vai ficar por lá.
Vocês já viram como é? Então é preciso ter amor, sim. Nós só temos uma opção, é ter amor. E esse amor se conquista praticando o bem, operando reforma íntima dentro de nós, com aquela vontade dizendo para nós: vou me controlar, vou deixar de ser turrão, vou deixar de ser criador de caso, vou deixar de ser briguento com os outros, eu tenho que ser uma pessoa educada, mansa e ordeira, eu tenho que praticar a caridade, eu tenho que esquecer um pouco mais de mim e pensar em quem sofre. Esse é que é o caminho, ensinado por Jesus e confirmado pelos Espíritos, tá? Bem, sobre as moradas espirituais, é o que nós tínhamos a falar. Mas agora nós vamos falar sobre comportamento diário. Hoje nós estudamos o livro Céu e Inferno, um capítulo do Céu e Inferno, a parte que se refere aos espíritos suicidas. E eu lembrei aos nossos colegas que o suicídio varia de caso para caso. Nem todo suicida se suicida igual ao outro, claro, é tudo diferente. As pessoas que suicidam numa condição tão difícil que ela vai bater no Vale do Suicida na região umbralina. E lá ela sofre muito, até perder da mente aquelas energias negativas, aqueles fluidos que ela acumulou com o pensamento indevido, com o gesto infeliz. Há outros que se suicidam para salvar um filho, como nós estudamos hoje. Um homem se suicidou para que o filho dele não fosse mandado à guerra. Ficou receoso. Então, se ele se suicidasse, o filho se tornaria arrimo da família e não seria mandado à guerra. Então ele se suicidou, cometeu um grave erro, porque ele não confiou na providência divina. Ele não deveria ter feito isso, mas fez, sofreu. E aqui, nesta casa, logo que nós começamos a trabalhar, há mais de 30 anos atrás, uma senhora com a sua filha nos procurou e disse que a moça não dormia e ela também passava mal porque ficava preocupada com a moça. Havia muito desentendimento entre ela e os irmãos e ela ficou sabendo do socorro desta casa e veio aqui. E nós tivemos a oportunidade de ver o espírito que foi o marido dela incorporar na médium. E ela contou que o marido dela tinha se suicidado há uns 3, 4 anos atrás, antes dela vir aqui. Então, seu marido se suicidou? Sim. Aí ela me contou antes, é claro. E eu perguntei para o espírito, ele disse: você se suicidou? Sim. Por quê? Ele disse: eu fui preso na delegacia deste bairro, aqui ó, deste bairro, e injustamente, e fiquei 2 anos preso. Tudo foi feito para mostrar a minha inocência, eu nada tinha a ver com crime, e fiquei preso. Aí eu fiquei tão desgostoso da vida, tão descrente em Deus, e resolvi acabar com a minha vida. Ora, ele cometeu um grave erro, porque eu disse para ele: mas meu irmão, podia ser que você tivesse que passar esse constrangimento. Vamos imaginar que em encarnação anterior você tivesse também prendido alguém injustamente por longo tempo, e você tivesse agora que passar por isso. Quantos casos não ocorrem? Então você não deveria, você devia ter tido fé mais em Deus. Ele mas agora já fiz. Infelizmente não tive fé. E eu estou contando isso para lembrar a todos: quando nós estamos em desespero, não devemos tomar a medida drástica assim. Tenhamos fé, oramos mais. Às vezes é para a gente passar aquele sofrimento. Às vezes é para nós sofrermos ingratidões. Muitas vezes Às vezes nós entramos numa situação de penúria financeira tão grande. Não é todo o caso, claro, senão o Brasil todo estaria no momento sofrendo. Mas há casos específicos assim, de pessoas que têm que passar dificuldade financeira, porque aquela necessidade vai lhe trazer aprendizado, vai lhe trazer reflexão. Às vezes a perda de um filho faz a gente sofrer muito, e aquilo é um resgate para nós. E ele até disse: deixe-me ir, eu morro esse horário e meus pais vão sofrer muito,
e eles terão a oportunidade de resgatar dívidas que eles cometeram. Às vezes o filho é um instrumento e não veio com programação para viver longamente, 70, 80, 90 anos. Ele veio para desencarnar cedo e provocar aquele sentimento nos pais. Então todo dissabor que nos sobrevier, seja tomado com fé e não em desespero. Não há motivo de entrar em desespero, isso é falta de fé, tá? Tenhamos fé e oremos mais. Para que possamos vencer um obstáculo, eu lembrei de um rapaz que ele contou na internet que ele morava no interior do estado de São Paulo. E lá numa cidadezinha que ficava na Baixada, ele trabalhava. E morava numa outra cidadezinha que ficava no alto do morro. E entre uma cidade ou outra é uma pista só. Ele dá o nome da BR, eu não sei qual é. Ele diz que tem vários quilômetros, acho que 7 ou 8 quilômetros, assim, naquela pista de subida. Aí ele dizia, eu tenho que economizar e comprar uma moto, porque subir isso a pé não é fácil. Aí ele tinha uma bicicleta, porque para descer, todos os santos ajudam, né? Aí ele de bicicleta descia rápido. Ele tomava o café dele, estava meio atrasado, pegava a bicicleta e rapidinho estava lá, no local de trabalho. Mas para voltar para casa, aí ele ia pedalando, pedalava um pouco e minhas pernas já estão doendo. Descansava um pouquinho, pedalava mais um pouco, até que ele chegava. Aí ele experimentou o seguinte, um belo dia, ele precisou vir à noite. E ele veio à noite, o farol da bicicleta clareia, claro, e ele foi vencendo. Ele chegou e disse, não foi tão cansativo assim. Noutra vez, ele foi de novo à noite, e voltou à noite. Mas por que isso? Porque eu de noite quase não sinto tanto cansaço. Será o clima? Não, tem dia que eu volto no frio. Depois que ele descobriu, sabe o que é? À noite, o farol da bicicleta clareia curto, em distância curta. E ele olha só para a distância do farol onde o farol clareia. E de dia não, de dia ele olha tudo. Aquele morro longo na frente dele. Aí ele põe na mente dele, como falta tanto. E de noite não, de noite ele pensa só enquanto a bicicleta está clareando. Isto serve para outros objetivos da nossa vida. Quando nós temos que conquistar algo e vai ser demorado, não imagine, meu Deus, até eu fazer tantos anos de segundo grau, 2 me preparando para o vestibular, passar no vestibular, passar tantos na faculdade. Já reparou que é assim? A gente fica, nossa, nem vou estudar mais. Não. Pense assim, o que eu estou fazendo? Primeiro ano do colegial? Então eu tenho que me concentrar no primeiro ano do colegial. Só isso. Termina aquele ano, bem, agora eu vou dar uma continuidade. Agora é o segundo ano. Não pense lá na frente. Quando terminar, você diz, eu nem sei se eu vou fazer faculdade, eu vou passar no vestibular. Mas como, se você quer passar no vestibular e não vai fazer? Não sei, se eu vejo depois. Claro que ele vai fazer, ele só está arrumando um artifício para ele se concentrar no vestibular. Aí ele se concentra, passa, diz, pronto, agora eu vou fazer o primeiro ano. Ou seja, etapa por etapa. Tudo que nós formos fazer, façamos etapa por etapa. É menos cansativo, tá? E a gente chega lá e vence. É maneira de ver a vida. Olhou na frente, eu vou pagar essa dívida, quanto é? Tantos mil. Nossa, pai, meu Deus! Você comprou a casa própria e vai pagar em longos anos? Não pense nos longos anos. Pense que você tem que pagar agora a prestação deste mês e pronto. E vai indo. Quando você notar, eu me lembro que eu era novo ainda. Aí eu comecei a recolher INSS. Aí alguém me criticou. Você é um garoto ainda, não tem nem 20 anos, já está recolhendo INSS. Eu digo, meu filho, uma cigana me disse que eu vou viver 105 anos. Então, é melhor começar a pagar. Eu não acredito, não sei se eu estou vivo amanhã. Digo, assim você está apostando na morte, não na vida.
Você tem que apostar na vida. Você tem que crer que vai viver muito, porque é a maneira de você vencer. E aí fui recolhendo. Depois fiz concurso, trabalhei no serviço público. De repente, quando eu olhei, e você tem tanto de INSS, tanto de serviço público, já está prontinho, já pode ser aposentado. Chegou logo. Mas para quem começa a pagar, parece que é uma coisa inatingível, não é isso? Parece meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Vai. Procure vencer por etapa e vai vencer. Nesta casa, nós recebemos pessoas enfermas, quase sempre de problemas mentais, de problemas de obsessão, e refletem no corpo. O corpo adoece porque a mente está doente. Aparece gente aqui doente de todos os níveis, seja pessoas simples, até pessoas formadas em curso superior, e até aquelas pessoas que você não acredita porque eles são médicos. Médicos também se tratam aqui. Até padre já veio se tratar aqui. E chegou um e disse: você não conta que eu sou padre? Eu digo: você que não deveria ter me contado. Mas não é? Você que não deveria ter me contado. Eu não vou contar, se você não contar, certo? Porque ele estava desequilibrado, nervoso. E depois de 3 sessões, pronto, estou outro. Mas por que isso ocorre? Porque muitas pessoas possuem mediunidade.